A região centro-oeste do Brasil já viveu muitas histórias, como a Corrida do Ouro, a evangelização da área por parte dos jesuítas, depois a retomada por parte dos bandeirinhas. A região centro-oeste, ela faz fronteira com alguns outros países da América do Sul. E como nós temos 3 vídeos em sequência para o dia de hoje, eu vou orar primeiramente pelo estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, que é um local com vários parques protegidos, vários locais de proteção ambiental. Amém? Assim como em toda a região centro-oeste, o estado do Mato Grosso ele tem 80% de cristãos, sendo 50% de católicos e 30% de evangélicos. Oremos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é santo, 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 3 vezes santo, aquele que era e que é e que há de vir, a resplandecente estrela da manhã, Senhor Jesus, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o desejado de todas as nações, Senhor. Ó Espírito Santo, Tu que és o nosso consolador, o nosso intercessor, eu clamo a Ti, Senhor, pelo estado de Mato Grosso, por todas as pessoas que vivem e convivem no estado de Mato Grosso, em nome de Jesus. Senhor, te peço que o Senhor vá à nossa frente, Senhor Deus e Yahvé, nas regiões celestiais e espirituais do Mato Grosso, e o Senhor dissipe as trevas, que a Tua graça, a Tua presença seja notória e abundante sobre o estado do Mato Grosso, mais do que antes, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, peço pela vida espiritual deste estado e pela vida espiritual de sua população. Quebra os corações de pedra e coloca corações de carne, Senhor. Que eles possam verdadeiramente conhecer ao Senhor como o único Senhor de suas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe eles de uma forma próspera, com saúde, com paz, com a alegria de viver no Senhor. Que todos possam conhecer a Cristo verdadeiramente, assim como Jó disse no capítulo 42 de seu livro. Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém. Eu saúdo a todos com Shalom. Eu sou o irmão Vinícius Leal e vamos dar continuidade ao nosso vídeo, chamando o nosso irmão Josenberg Souza, que está com a oportunidade para fazer aquilo que o Senhor colocou em seu coração para este vídeo, em nome de Jesus. Graça e paz. Filipenses 2, versículos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bem, soberania de Deus é um dos desafios mais difíceis, eu diria, paralelo com a nossa caminhada pela santificação para obtermos a salvação, é reconhecermos a soberania do Senhor. O nosso Deus, ele é soberano. Existe a vontade de Deus permissiva e eu não recomendo isso para ninguém. Mas existe a vontade boa, perfeita e agradável. Essa sim eu recomendo. Eu também recomendo, perante a soberania de Deus, termos a humildade de pedir
ao Eterno que nos ajude a reconhecer a soberania dele sobre nossas vidas. Não é para ser uma coisa que venha te ferir e machucar. Apenas ferir o seu e o meu pecado. A soberania de Deus concentra-se em uma coisa. O caminho da retidão é o que devemos seguir. No texto aqui, nós temos o exemplo perfeito de submissão à soberania do Pai. Jesus como homem. O único homem que não teve pecado na face da terra. E não haverá outro igual. Não achou-se um pecado. E você precisa crer nisso. Porque esta mesma soberania, que é da característica de Deus, é também característica da pessoa de Jesus. Estamos falando aqui também do Espírito Santo. É o Espírito do Yeshua HaMashiach, do Adonai, do Hashem. Ele é soberano. Eu quero aqui declarar que, perante a soberania de Deus, eu e você não temos livre acesso às nossas vontades. Perante a soberania de Deus, nem Jesus escapou da cruz. E vocês lendo aqui os versículos anteriores e posteriores, você verá isso. Que Jesus se humilhou. E você já se humilhou perante a presença de Deus? Você já se humilhou? Humildade, humilhação perante a presença de Deus é você, né? Como estamos acostumados a falar, colocar a cara no pó e ter um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira metanoia, é chave para a nossa vitória. É chave para as suas conquistas superiores. Eu quero registrar isso aqui. Quando você reconhece a soberania de Deus, você é humilde e você vai o quê? Conquistar as bênçãos superiores em sua vida. As bênçãos que estão aqui em cima. E por estarem aqui em cima, você tem que descer na presença do Pai. Porque essas bênçãos, elas não vêm da terra. Elas vêm do alto para você e para mim. Um outro desafio dentro do trabalhar da soberania de Deus é acreditarmos, é termos fé, é praticar este rudimento. Rudimento é uma coisa elementar, significa elementar. Peraí, você tem que ter fé, você tem que acreditar que a orientação do Espírito de Deus, ela é soberana sobre a tua vida. O teu chamado, até a mínima orientação que você venha receber, meu irmão, minha irmã, é característica da soberania absoluta do Senhor sobre nossas vidas. Não tem caminho de volta. Não tem caminho sem volta. Você chegou até aqui, eu quero aqui declarar para você, é um caminho sem volta. Eu não quero entrar numa discussão aqui, teológica, mas eu vou falar o livre-arbítrio. Se ele existe, ele é ridiculamente limitado. Soberania de Deus é o seguinte, temos que ver com muitos clássicos, tá? Calvino, Armínio, Lutero, os pais da igreja, eles não acreditavam no livre-arbítrio. Isso aí é uma coisa recente. Calma, você não está errado em
achar passagens na Bíblia que deem base para isso. De todo errado você não está. Mas é uma opção sua você viver, que eu falei aqui inicialmente, a vontade permissiva de Deus ou a vontade boa, perfeita e agradável. A soberania de Deus não se propõe a ser uma coisa permanentemente dolorosa. Ela só é por um momento, sim, dolorosa. Porque você também tem que carregar a sua cruz. Não se esqueça disso. Você tem que assumir essa responsabilidade. E aí a honra, gente, a honra, o caminho da honra, até pela natureza, é muito duro. Você, para subir uma empresa, você, honestamente, claro, por favor, para você, para galgar um emprego público, na realidade do Brasil, tá? Você não tem que pagar um preço por isso, por caminhos honestos, porque caminho desonesto é como você está em uma coisa que é edificada sobre areia. Vem a tempestade, vem a água, vem o vento e derruba. Mas quando você tem o fundamento da honestidade, você está sob a soberania de Deus. E aí você galga lugares mais altos. Concorda comigo? Concorda? Beleza. O que mais eu tenho a falar sobre isso? Neste momento de breve reflexão. A maior bênção que reconhecemos a soberania de Deus é a certeza de que você e eu não perderemos absolutamente nada. Sabe o que é? Nada é nada. Ok? Pronto. Reconheça a soberania de Deus. Já chega de viver sobre a sua vontade. Repita comigo. Já chega de eu viver a minha vontade. Eu quero viver a vontade de Deus. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que nessa ministração serás tremendamente abençoado. Mais uma vez, o nosso irmão foi feliz. Ele deu lugar ao Espírito de Deus para falar aos nossos corações. Amém? Que Deus continue abençoando as nossas vidas, que Deus continue abençoando o nosso irmão e usando ele para a glória de Deus. Agora nós vamos chamar a ministradora da pregação, a ministradora que trará uma palavra poderosa aos nossos corações neste vídeo. Eu estou falando de nossa irmã Gleide Rosali, que é membro da Igreja Batista Sião, em Salvador. Eu volto daqui a pouco. Deus é soberano. O Senhor Deus é soberano. O Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, o Elohim, o Alfa e o Ômega. Esse é o nosso Deus. Queremos conhecer Deus? Quando eu estudei teologia, fiz pouco tempo, mas o professor disse: a teologia é a ciência de Deus. Quem pode estudar Deus? Se é um ser infinito na sua própria essência, maravilhoso, grandioso, insondável. Quem pode estudar e se aprofundar? Não somos merecedores de tal graça. Porém, exatamente pela graça é que o Senhor se revela a nós. À medida que o vamos procurando, o vamos sondando, vamos adorando,
esse ser que é único. Só existe um Deus. Todos os outros são deuses com D minúsculo. Por isso que ele mesmo disse, ele se definiu como sendo o Senhor. Em Deuteronômio 5, capítulo 5, verso 8, ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele antes tinha dito, se definido a si próprio. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da casa, te tirei do Egito, da casa da servidão. Quando Moisés perguntou, o que eu vou dizer ao povo? Quem me mandou? Ele se definiu dizendo, eu sou. Ele é. Está dito. Está definido. À medida que queremos, que desejamos, que realizamos uma busca verdadeira, os mistérios de Cristo vão sendo aos poucos revelados a nós. Não somos justos, mas fomos justificados por Ele mesmo. Glória, pois, a Ele. Todo louvor, toda adoração. Só podemos entregar a Ele. Pois que Ele é digno. Deus é soberano. O Senhor, nosso Deus, é soberano. Eu vou agora ler o texto que está em Êxodo, capítulo 20, e os versos de 1 a 6, de 2 a 6. Diz o seguinte: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós lemos primeiro Deuteronômio. Deuteronômio significa repetição da lei. Então, tanto lá quanto aqui, o Senhor está ordenando que não se faça imagem de escultura. Quando quisermos ver uma imagem de Deus, estaremos contemplando cada pessoa. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Deus detesta a idolatria. E por isso ele foi tão contundente
na sua lei e repetiu essa mesma lei em outro livro, que é o Deuteronômio. Ele detalhou: não te encurvarás a elas. Em uma das versões, aliás, em algumas versões tem escrito: não te encurvarás a elas, nem a elas servirás. Já nessa versão, está escrito: não as adorarás, nem lhe prestarás culto. Então, quem tem o costume de se ajoelhar diante de uma imagem, diz que não está adorando. Nós estamos venerando. É como ter o retrato de uma pessoa da família. Então, eu digo, não é a mesma coisa. E é tanto que o Senhor diz aqui: não as adorarás, nem lhe prestarás culto. Nós sabemos que são feitas novenas em louvor a santo tal. Eu era profissional, emprego federal, para cantar num madrigal, num grupo de canto especial. E eu acabei deixando, porque não era tudo que eu podia cantar. Se o Senhor me emprestou uma voz, não é minha, é dele. E eu não posso louvar a outros deuses. Então, eu tinha de cantar, por exemplo, a respeito da minha querida irmã Maria, bem-aventurada entre os homens, né? Mulher especial. Mas a glória é de Deus. E ela mesmo disse: fazei tudo o que ele vos mandar, que ele vos disser. E ele mandou, porque Jesus é Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Da mesma forma que ele disse: não matarás é para não matar. Não furtarás é para não roubar. Não adulterarás para não adulterar. Quando ele diz não farás é para fazer, então argumentam dizendo: não, porque Deus mandou fazer a serpente, a imagem da serpente. Quando Deus mandou fazer, ele tinha um propósito, então era para obedecer. Logo ele mandou tirar, destruir aquela serpente, porque o povo começou a adorar, a se ajoelhar, prestar culto, como se uma serpente, uma imagem, pudesse fazer algum benefício. Há um texto também nas Escrituras que é muito interessante. Há a pergunta lá: ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Então, o argumento de que um homem corta uma árvore, dela faz móveis, de outra faz fogo, brasas, sentido é esse, e assa alguma carne, alguma coisa, e do que sobra faz um Deus com D minúsculo e se prostra diante dele. Então o Senhor se ira fortemente com isso e deixou muito claro. Aqui nós temos ali no dique, foi proibido colocar velas acesas, porque essas velas estavam derretendo e prejudicando a raiz das árvores, e árvores caíram enormes. É o culto feito a imagens de escultura. Continuando, nós vamos falar sobre a idolatria. Nós não idolatramos imagens. Mas a Bíblia nos deixa claro que há coisas que ficam no lugar de Deus, sentimentos, pessoas, tudo que fica no lugar de Deus, que toma o espaço dele, que toma o amor dele, isso se torna idolatria. Eu não posso idolatrar um filho, um marido, não posso idolatrar uma pessoa,
porque eu estarei dividindo o amor que eu devo ao meu Senhor, ao nosso Senhor, com aquela pessoa. Não pode dar certo esse relacionamento. Ou objetos. Não devemos ficar irados se um objeto antigo que a gente guardava e uma criança chegou lá e quebrou, pronto, está o estrago feito. Não podemos perder a paz por pouca coisa. Devemos também ter reverência à presença do Senhor, porque o Emanuel está conosco e os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. Como então nós vamos respeitar essa presença divina? Por exemplo, na nossa casa, que é o lugar mais difícil de sermos santos. Devia ser o mais fácil. Sempre centrados na palavra de Deus, devemos ter o nosso culto doméstico, devemos cultuar ao Senhor individualmente, mas também em família. Isso é essencial. Como está escrito lá, ensinarás a teus filhos, e fala o termo inculcar na mente dos filhos a palavra de Deus. Isso é muito sério. É algo que devemos ter muito cuidado para obedecer à voz do Senhor, a sua palavra, o que está escrito lá. Porque só assim iremos bem, nossa família irá bem. E não será cobrado de nós o comportamento que nós deveríamos ter e não tivemos. Eu creio que, como a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, está acontecendo tanto que os filhos, né, se desviam dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque não foram bem ensinados. Eu sou muito dura em falar isso. Mas a palavra diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é, se ele sair da presença de Deus, depois ele volta. Não. Até quando envelhecer, não se desviará dele, do caminho. E qual é o caminho? É Jesus. A Bíblia toda foi escrita para apresentar o Salvador. Deus criou. Quando Deus criou, disse, façamos. Porque Jesus estava presente. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, damos graças a Deus e damos glórias a Ele. Porque nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. Algo de concreto, porque a nossa personalidade gosta disso, do que é concreto. No tempo de Jesus, eles só tinham, o Antigo Testamento só tinha a Torá, os 5 primeiros livros da lei. Depois os livros foram escritos por homens inspirados por Deus e foram acrescentados. E temos o cânon sagrado, segundo a determinação divina, para que aprendêssemos os seus mandamentos, os seus decretos, as suas leis. Glória a Deus. Por isso, cantemos e exaltemos
ao Senhor, em todo o tempo. Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. A sua maravilhosa graça sobre nós nos livra, nos guarda, nos perdoa. Bem, irmãos, continuando, eu quero lembrar que eu disse que no tempo de Jesus, eles só tinham a Torá, mas aqui em Lucas, capítulo 4, de 16 a 20, eu estou lendo que Jesus, na sinagoga, recebeu o livro do profeta Isaías e abriu o livro e leu o que estava se cumprindo na vida dele ali naquele tempo e naquele instante, quando ele leu a palavra. O Senhor sempre respaldou a sua palavra, porque ele é um verbo que habitou entre nós. Mas eu quero contextualizar o texto que nós lemos. Não farás para ti imagem de escultura. Como é que foi dado? Em que momento foi dado? O Senhor chamou Moisés, falou para convocar os seus filhos, os anciãos, os príncipes e todo o povo. Porque Deus ia falar com eles. E assim aconteceu. Estejam prontos para o terceiro dia, o Senhor falou. Eles deviam estar purificados, santificados, para receber essa demonstração da soberania de Deus sobre a natureza, sobre todos os povos. Mandou que marcassem limites, que ninguém poderia subir ali ao monte. Nem os sacerdotes poderiam ultrapassar os limites. Mas Moisés subiu. E o monte, o que aconteceu com o monte? Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Que coisa mais linda, que coisa mais tremenda que aconteceu ali naquele lugar. Eu tenho uma versão aqui que diz o seguinte: Moisés, falando com o povo, lembrando os acontecimentos, ele diz, Deuteronômio 4, verso 11, ele diz: e viestes e ficastes ao pé do monte, e o monte ardeu em fogo até o meio dos céus, com trevas, nuvens e espessa escuridão. E o Senhor vos falou em meio ao fogo. Ouviste a voz das palavras, mas não vistes semelhança. Somente ouvistes uma voz. E ele vos declarou o seu pacto, que ordenou que cumprisseis os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. Então, aqui eu não tinha observado, e outro dia eu li aqui nessa versão, que o fogo subiu até o meio dos céus. Então, eu conversei com um teólogo, me preparando para esse momento, a respeito disso. Ele me explicou que esse até o meio do céu é uma hipérbole.
é uma figura, né, assim, para ressaltar todo aquele acontecimento. Glória a Deus por sua majestade. Ele se revelou a Moisés de forma especialíssima. Quando ele desceu do monte, o seu rosto estava brilhando e ele teve que colocar um véu sobre o seu rosto. Essa visão que Moisés teve e que Israel teve, nós devemos procurar também ter. E eu gosto de me lembrar, quando entro no santuário, sempre falo sobre isso. Quando entrar no santuário, ter a visão que Isaías teve. Que coisa mais linda. Então, eu separei aqui o texto de Isaías capítulo 6, de 1 a 8, na tradução da Bíblia de Jerusalém. Aí não é uma versão, é uma tradução. Então está escrito: no ano em que faleceu o rei Osias, viu o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. À voz dos seus clamores, os gonzos das portas oscilavam, enquanto o templo se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o rei, Yahvé dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou os lábios e disse: Vê, isto te tocou os lábios. Tua iniquidade está removida, teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, que tenhamos essa visão majestosa do soberano. Estejamos sempre em adoração, prontos, dizendo a Ele: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que assim seja. Verdadeiramente, Deus é bom, fiel e verdadeiro. A nossa irmã trouxe uma palavra maravilhosa aos nossos corações. Eu tenho certeza que muitas vidas foram edificadas através deste vídeo. Se você gostou, eu te peço que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva se não é inscrito, porque não estamos ainda nem na metade do seminário. E Deus vai falar profundamente ao seu coração em nome de Jesus. Eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe e que os anjos guerreiros do Senhor com espadas desembanhadas de fogo estejam te seguindo, te protegendo, te guiando por onde você for, em nome de Jesus. Shalom! Até o próximo vídeo.